Então, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje reunidos para poder cumprir um dos requisitos do Programa de Pós-Graduação em Formação em Ciência para Professores, é o exame de qualificação do discente Felipe de Abreu. Para que ele faça, então, essa defesa, a gente convidou como membro da banca os professores Antônio Carlos dos Santos, professor do Instituto de Física da UFRJ, como membro externo do programa, e também a professora Natasha Midori Sugihiro, que não só é membro interno do programa, mas é co-orientadora também do Felipe. Então, esses dois convidados para participar da banca hoje. Primeiro, quero começar dizendo que eu agradeço muito a vocês dois por terem aceitado o convite de estar aqui participando dessa etapa do programa do Felipe, né? É um requisito necessário para ele defender a dissertação dele ao final do período do mestrado. E então, o professor Antônio Carlos, ele, como eu já comecei a dizer, ele é professor do Instituto de Física da UFRJ, trabalha na área de física atômica há muitos anos, né, Tony? Anos aqui, eu sempre falo de anos, mas nunca falo os números não, tá? Sem compromisso, sem números. E trabalha também na área de formação de professores também, no mestrado profissional em rede, que tem no Instituto de Física, e já trabalha nisso há muitos anos também, tanto na área acadêmica com física atômica, quanto na área educacional com mestrado profissional na área de física, professores de física. A professora Natasha Midori Sugihiro, da área de nanotecnologia, é física, o professor Antônio Carlos também é físico, ela é do programa Formação em Ciência para Professores, através do nosso campus, professora do campus da UFRJ, da área de nanotecnologia, como eu já comentei também. Então, agradeço a vocês dois muito pela presença, por estar aqui hoje participando dessa etapa. O Felipe, então, ele tem como tempo, né, para poder fazer a apresentação dele de 20 minutos, ele vai apresentar, e depois a gente tem o mesmo tempo, um pouquinho mais também, para poder discutir, dar sugestões para eles. Né? Hoje a ideia é que a gente traga uma série de críticas para o trabalho dele, é um trabalho que está em andamento, né? Então, o que a gente quer é isso, né? Ouvir sugestões, ouvir críticas ao trabalho, para que o trabalho dele seja bem bacana, para engrandecer o trabalho dele. Né? Então, é isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, se o Felipe pode começar. Posso começar. Eu vou projetar aqui. Então, tá bom. Então, depois que você projetar, Felipe, eu desligo meu áudio, tá? Meu microfone, para não ficar dando retorno. Tá bom. Tá bom. Só confirma para mim se vocês estão vendo. Estamos sim. Só não está no modo de apresentação, tá? Ainda não? Ainda não. Eu vou ter que apresentar a tela inteira, então, um momentinho. E agora? Agora tá. Passa o slide para a gente ver se vai passar direitinho. Tá passando, beleza. Tá ótimo. Eu vou fechar meu microfone, tá? E estou contando o seu tempo, tá, Felipe? Oi? Estou contando o seu tempo, são 20 minutinhos. Tá bom, tá bom. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Gustavo Silva de Abreu. Eu vou apresentar uma das etapas da defesa da minha qualificação do programa de pós-graduação do Proficiências. O tema do meu trabalho é nanotecnologia no ensino de ciências e minha banca de avaliação, composta pela orientadora doutora Mônica de Mesquita Lacerda, da UFRJ Duque de Caxias, minha co-orientadora doutora Natasha Midori Sugihiro, também da UFRJ Duque de Caxias, e a presença ilustre do membro externo, professor doutor Antônio Carlos dos Santos, do Instituto de Física da UFRJ. E agradecer também a presença de todos que estão aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria fazer um resumo do meu trabalho para que pudesse justamente mostrar para vocês, de uma forma geral,
que eu estou desenvolvendo é um mecanismo de divulgação científica, DC, em nanotecnologia especificamente. E como é que é esse desenvolvimento? Ele é através da criação de uma ferramenta tecnológica site, tá? É um objeto de estudo que está sendo desenvolvido justamente para facilitar essa divulgação científica. A minha pesquisa, ela tem abordagem qualitativa, descritiva, exploratória, bibliográfica e também aplicada. E eu resumo, eu selecionei 6 palavras-chave para o meu trabalho, que são nanotecnologia, divulgação científica, vídeos de curta duração, experimentos e educação não formal. E aí, antes de mais nada, a motivação do trabalho, o porquê de fazer buscar esse instrumento, a ferramenta tecnológica e desenvolvê-lo. Primeiro, elas têm uma base educacional, porque de acordo com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular, tem uma dos tópicos dessa base, diz o seguinte: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Ou seja, utilizar as tecnologias digitais de informação, que é algo que nós, em grande maioria, utilizamos, inclusive estamos usando aqui também, ela se faz necessária de ser inserida cada vez mais. Algo que já é uma realidade para muitos alunos, e isso a gente pode usar isso como uma ferramenta. Da mesma forma, os temas conteúdos transversais, os chamados TCTs, que funcionam como um documento de apoio para a BNCC. Ele justamente apresenta a ideia de inserção de conteúdo atualizado e que esteja associado à tecnologia, por exemplo. Então, e, por exemplo, falar de nanotecnologia é algo que está inserido diretamente ou indiretamente nas nossas vidas. Aí, saindo do ponto de vista estritamente documental, né, do MEC, né, passando para alguns outros documentos. Primeiro, o documento de Pereira e colaboradores, de 2010, que fala ele faz um trabalho sensacional, que ele faz uma pesquisa bibliográfica em recursos online. Então, ele faz uma busca por sites que tenham essa proposta de ferramentas tecnológicas educacionais que possam ser utilizadas pelos professores do ensino fundamental e ensino médio. Interessante é que esse trabalho do Pereira e colaboradores, ele mostra sites tanto no Brasil como no exterior, e o que eu fiquei refletindo, o que me motivou também, é que muitos sites no Brasil, tá, com domínio da língua portuguesa, são desatualizados com algum tipo de problema. E aí você percebe sites, por exemplo, no exterior, que tem vários funcionando, mas isso seria uma barreira, até mesmo cultural, para que alguém aqui pesquisasse no Brasil, um professor em poder usar é uma barreira, então é uma motivação também. Ding e colaboradores, em 2019, ele apresenta um trabalho que é uma atividade de ensino em nanotecnologia, onde ele usa uma ferramenta tecnológica site com alunos especificamente do 6º e 7º ano do ensino fundamental, através de vídeos que mostrem o que é nanotecnologia e, além também, questionários pré e pós-vídeos, que é algo bem interessante também. E aí, outro ponto disso aí, né, ou seja, o oposto dessas ideias aí motivacionais, seria justamente uma que mostra que há uma certa preocupação. Duarte, em 2019, ele publica numa revista da Unesp Ciência, ele apresenta o artigo chamado Autofagia Acadêmica, a não eficiência ou se fazer divulgação científica, o que é também uma realidade, porque é importante que se faça somente que tem que ser sempre trabalhado. E aí, dentro da minha revisão de literatura, eu divido em 3 momentos. Tá? Primeiro, fundamentos da divulgação científica. Então, a importância da divulgação científica na sociedade.
que esse artigo ele veio justamente de uma entrevista que o Deu Moreira e a Luísa Massarani fizeram ao entrevistar o Juan Hernando, um jornalista que trabalha com divulgação científica, um jornalista espanhol. E ele mostra que para uma sociedade ser mais democrática é preciso entender a ciência. O Epstein, em 2003, ele publica um livro que ele mostra a importância do indivíduo em entender o mundo através dos paradigmas da ciência. No caso, o livro é Divulgação 96 de Herbert. E ele faz um link com da ciência, que é uma biografia de Thomas Kuhn, que vai falar justamente da questão dos saberes e fazeres para uma pesquisa científica. Apresenta artigos que justamente em séculos tanto Boa em 1984 como Porto em 2008 mostram como a divulgação científica vem aos poucos alcançando um público cada vez mais amplo. Isso em 1984, provavelmente com uma tecnologia que não era a internet, mas já se falava de divulgação científica há muito tempo, e Porto vai trabalhar mais com a questão das ferramentas que podem atingir um público cada vez maior. E dois publica a educação não formal, que é o uso da internet como uma ferramenta. E eles trabalham a ideia do Free Choice Learning, que vai justamente mostrar que a internet ela é uma ferramenta importante para isso, né? E está associado aos fundamentos da divulgação científica. E sobre os usos das ferramentas, de uma forma geral, eu apresento esses 4 artigos. Primeiro, de Machado, de 2016, que fala que a divulgação científica encontra um terreno produtivo a partir dos últimos anos da década de 90, justamente quando a internet passou a funcionar de uma maneira comercial. Então, a partir disso, encontrou-se um amplo terreno para que pudesse ser produzido e publicado. Bueno, em 1984, mesmo jornal de divulgação científica, mostra na tese que a divulgação científica utiliza recursos, técnicas e processos. Eles, na verdade, fazem com que você possa atingir um público maior sobre o conhecimento da ciência. Franklin, em 2015, apresenta e informa que fala sobre a interatividade da web e fala que a divulgação científica pode ser feita através da www, World Wide Web, e Vogt, um artigo fundamental que vai falar da espiral da cultura científica, né? Porque ele trata do papel dos agentes dessa espiral, ou seja, ele trata desde quem fabrica, entre parênteses, né? Quem faz essa ciência e passa por todos os membros desse grupo até chegar na fase, por exemplo, da divulgação científica. Então, ele sai de um ponto de difusão científica, passando por todos os membros dessa espiral, todos os elementos dessa espiral, até chegar à divulgação científica. Dentro da cronologia, Pedro Leonel, em 2019, que faz um trabalho sensacional, porque ele faz uma revisão bibliográfica em nanotecnologia, e ele, no período de 2017, ele faz um levantamento dentro de alguns simpósios e encontros, e ele percebe que, ao longo do tempo, o número de artigos publicados dentro da nanotecnologia, especificamente em física, em ciências, ele tem crescido e muito. Isso tem sido muito bom. Thomas Silvio Condomiti, em 2016, publica um livro, Henrique Thomas, que é uma referência, possui vários experimentos associados à nanotecnologia, e que possuem experimentos simples e alguns um pouco mais complexos, que precisam de alguns materiais mais complexos, algo que não, a princípio, uma crítica minha, que não seria tão fácil de encontrar e poderia ser reproduzido de uma maneira para um professor, por exemplo, sala de aula. Silva e Tom, em 2018, publica uma cartilha denominada Nanotecnologia para Todos. É uma cartilha com uma linguagem bem acessível, voltada para o público em geral, que pode ser utilizada tanto pelo professor como pelo aluno diretamente. E ela está disponível no site
17, esse artigo que eles publicam, verificam a existência de poucos materiais didáticos associados à nanotecnologia, e eles decidem publicar um vídeo e vinculam isso a um canal do YouTube e a um blogspot também, e daí tem atividades alusivas que podem ser que foram feitas. Né? Ainda Leonel e Souza, em 2009, é um artigo muito interessante, que ele fala justamente, é um artigo que foi apresentado no 7º EMPEC, e que fala justamente da inserção da nanociência, da nanotecnologia na física moderna, no ensino, né? No ensino de uma forma geral, regular, e dentro do texto dele, ele faz uma abordagem muito interessante sobre a história da nanotecnologia, que é necessária para o entendimento de experimentos, que vai desde o universo milimétrico até o nanométrico. Então, uma série de experimentos simples, que ele começa do universo milimétrico, trabalhando com escalas, e faz uma associação até a escala nanométrica. E aí, dentro dessa questão da revisão da literatura e toda essa parte que eu apresentei, do que me motivou, eu apresento os objetivos, tá? E eu divido em dois. O primeiro objetivo geral, que é desenvolver um mecanismo de divulgação científica em nanotecnologia, através da criação de uma ferramenta tecnológica site que contém roteiros experimentais e mídias eletrônicas. E os objetivos específicos, que eu dividi em partes. O primeiro deles seria esses 4, que vão ter as ferramentas de tecnologia existentes para a ADC, ou seja, o que é necessário, o que seria necessário para justamente produzir uma página na internet, levantamento de quais experimentos podem ser realizados, a procura de ferramentas viáveis para a produção do site, e a quarta seria a busca dos materiais para a realização de cada experimento. Nesse caso aí, verificando a questão de substituição ou a busca de outros materiais que poderiam ser substituídos por outros que são mais difíceis de serem realizados. Bom, e aí a parte que agora vem em sequência, né, após a qualificação, que seria a testagem da eficácia experimental e adaptação por materiais alternativos, conforme eu falei anteriormente, né, então essa busca ela é necessária. São vídeos de produção, haja vista que vídeos com pelo menos por mais, você faz um vídeo com mais de 3 minutos, isso pode atrapalhar a comunicação. Os roteiros experimentais que terão procedimento experimental, fundamentação teórica e aplicações tecnológicas, ou seja, inserindo isso no dia a dia, no contexto do aluno, de quem está, não só do aluno, mas de quem está acessando o site, a divulgação do site e a validação do produto através de uma pesquisa de opinião. E qual a justificativa da ferramenta? Como viabilizar a divulgação em nanotecnologia, no ensino de ciências, através do site, ou seja, como a gente pode viabilizar isso de uma maneira mais fácil, né? De tal maneira que pode ser reproduzida para frente por uma outra pessoa. Atualmente, há poucos sites em funcionamento de divulgação científica na nanotecnologia do Brasil, e alguns sites estão não é pelo alternativa de baixo aquele problema que eu falei, da questão, às vezes, da linguagem, que não é acessível, ou o não próprio conhecimento de que existem sites. Né? Então, isso é uma outra situação também que engloba toda essa parte de divulgação científica. E aí, qual a metodologia que está sendo utilizada? Né? Então, primeiro, buscamos inicialmente quais informações são necessárias para formalizar a criação desse objeto de estudo, né, dessa ferramenta tecnológica de divulgação científica e nanotecnologia, a abordada, o desenvolvimento teórico, o procedimento experimental, a metodologia e a aplicabilidade. E a pesquisa ela é de abordagem qualitativa, ou seja, onde o próprio, quem faz a pesquisa, no caso,
não se preocupa com uma representatividade numérica, que faz parte também da pesquisa ali, a descritiva, porque justamente exige do investigador uma constante busca sobre isso, sobre os temas. Ela é exploratória, bibliográfica e aplicada. A bibliográfica está associada justamente ao referencial teórico e aplicação do próprio produto que a gente tem, né? De uma pesquisa de opinião anexada ao site. E os resultados alcançados que a gente tem são, a princípio, eu coloco aí uma imagem, essas duas imagens aí, no caso, utilizando sites Google, tá? No caso, os sites Google aí tem a parte de cima, a figura 1, que mostra o layout de criação dessa primeira versão, e a parte de baixo, a parte inferior da página. O site Google é um site gratuito, qualquer pessoa pode produzir uma página de forma gratuita. E, por outro lado, a gente também está fazendo um que não é a versão gratuita, mas a gente optou por isso também, porque justamente para ver as possibilidades, e essa figura 3 mostra esse layout dessa criação. Os vídeos ainda não foram feitos, então os vídeos que aparecem aí, tem um táxi ali, outra coisa, ainda não são os vídeos que ainda não foram produzidos, tá? Então, mas é só para ter uma noção de como ficaria. Essa é a visão na página da web, utilizando o computador, notebook, e essa seria justamente uma visão de alguém utilizando um celular, né, através de um smartphone, que é algo que a gente usa diretamente. Tá? E quais foram os resultados alcançados que a gente já teve? Né? Então, a gente tem a sequência, vários então, efeito Tyndall, formação de nanofilme, síntese de nanopartículas de prata utilizando suco de limão, ferro fluido caseiro em 3 etapas, sensor LDR, resistor variável com luminosidade, nanopartículas de óxido de zinco, construção de um sistema de luz ultravioleta e pontos quânticos de carbono. E aí eu queria passar, não está no meu texto do meu artigo que foi enviado, mas eu queria mostrar para vocês que, por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, de síntese de nanopartículas, é importante que se fale sobre difração. E eu queria apresentar para vocês um vídeo de curta duração, é claro que ele é maior do que esse, mas eu queria que vocês vissem, que é um vídeo que vai estar associado ao site também, e que vai funcionar como uma forma de agregar conceitos de difração, por exemplo. Então, vou passar aqui para vocês. Deixa eu... Entre os fenômenos ondulatórios que podem ocorrer os dois. A interferência, que é uma superposição de diferentes reforços, chamada de interferência construtiva, ou sendo interferência construtiva. Há um outro fenômeno muito importante chamado de difração. Mas antes de explicarmos ele, precisamos conhecer o princípio de Leibniz. E aí, os resultados esperados com isso, a criação do site de divulgação científica, nanotecnologia que permita torná-lo um meio de propagação do tema. Então, é um dos resultados que nós esperamos, que também tem um grande alcance no site, sendo divulgado e possibilitada a utilização, e que os resultados da pesquisa de opinião validem o nosso produto. E quais são as perspectivas futuras para a conclusão do trabalho? Preparar os roteiros experimentais, que faz parte justamente para a própria produção dos vídeos, né? Realizar os experimentos, gravá-los e editá-los, colocar o site no ar e aí disponibilizá-lo na World Wide Web, e preparar e avaliar a pesquisa de opinião. E as perspectivas futuras, propiciar o uso do site em um espaço de educação não formal, ou seja, internet, ao se tratar de um tema sobre nanotecnologia, fazer divulgação científica em uma página da web, que é uma fácil manutenção desta durante suas etapas, e aí, no caso, na etapa anterior, né, ou seja, se você tem um site gratuito, você pode produzir um site através de uma ferramenta gratuita, você produzir é fácil. Mantê-lo também, e durante esse processo de criação também é fácil, é muito fácil de ser inseridos os vídeos, as informações.
e o site sirva como uma ferramenta de metodologia para professores do ensino regular, que eles possam utilizar isso ao se depararem, por exemplo, com um assunto tão comum hoje em dia para nós professores, e também leva uma conhecimento científico, isso acho que a pessoa se torna um cidadão melhor. E essas são as minhas referências. Obrigada, Felipe. Passou um minutinho só do tempo, tá? Mas sem problema. No finalzinho aí teve um problema no seu áudio, não sei se foi só para mim, se foi para todo mundo. Teve, né? Vocês querem que ele repita esse último slide? Porque para mim falhou muito o finalzinho dele. Esse de perspectivas futuras? É o último slide antes da referência. Aí nesse finalzinho aí, quando você estava concluindo isso daí, aí nessa última parte. Pode falar. Então, é porque o site, na verdade, a criação desse site, ele pronto, ele possa servir como justamente uma ferramenta para o professor em sala de aula, né? Por quê? Isso está até de acordo com um trabalho que foi apresentado, que me motivou, que é de Ding e Colaboradores, de 2019. Ele faz um trabalho utilizando uma ferramenta metodológica, um site bem conhecido. Só que lá ele restringe ao 6º e 7º ano, porque ele aplica questionários pré e pós. Então, e já que nanotecnologia não é uma matéria específica, um curso de graduação, seja de física, de química, biologia. Então, que ele possa contribuir justamente para isso, nesse sentido, de apresentar ao professor uma possibilidade de aplicação e que também, aquele que não seja professor, mas que seja qualquer pessoa curiosa, que tenha uma ferramenta ali disponível para entender não só o que é a nanotecnologia, as ciências que estão agregadas a ela, como física, química, biologia e engenharia. Joia, obrigada, Felipe. Então, vamos passar a fase de discussão com os membros da banca, né? Eu vou convidar, então, vou pedir para o professor Antônio, membro externo, tá? E aí, o professor Antônio, então, fica à vontade para fazer suas considerações, críticas, puxar a orelha. Então, inicialmente... Do orientador agradeço. Também, o orientador está aqui para levar puxar a orelha também. Vou anotar tudo aqui. Então, eu agradeço o convite, né, a oportunidade de aprender. Estar na banca é um lugar privilegiado, que a gente aprende e a gente tira onda de avaliador. Então, muito obrigado. É um prazer, principalmente, estar aqui e rever a Mônica, amiga de longa data. Não vamos dizer de quando, mas de longa data. O Felipe eu já não conheço pessoalmente, mas já conheço das redes sociais, né? Então é um prazer estar aqui. Então, eu começo dizendo que foi muito legal, parabéns pela escolha do tema, né? E para começar, só para mostrar, não sou eu que estou dizendo isso, mas eu vou citar aqui, me basear em Ombros de Gigante, né? Carl Sagan me falou, né, que nós construímos uma sociedade baseada em ciência e tecnologia, na qual ninguém entende a ciência e tecnologia. E essa mistura inflamável de ignorância e poder, cedo ou tarde, irá, na verdade, já explodiu na nossa cara. Então, Carl Sagan falou isso, então assim, a escolha do tema é altamente pertinente, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Então, parabéns, mas eu estou aqui não é só para dar parabéns, eu tenho que fazer alguns comentários, né? Então lá vou eu. Então, eu gostei muito do trabalho, como eu disse, é importante, parabéns, tá bem escrito, está claro a ideia, né? Mas aqui, como é uma qualificação, o que faltou, que eu senti falta, é um cronograma, que geralmente a gente coloca, né, até a defesa, aí você diz o que eu já fiz, você já até falou aí o que vai fazer, mas faltou dizer assim as etapas até a defesa. Então, você faz uma projeção
quando você deve defender, né, uma estimativa, e colocar as etapas ali. Claro que agora você não precisa fazer, né, nada. Né? Agora a próxima etapa é a defesa. Você não precisa fazer mais para outras oportunidades. É interessante colocar cronograma, né? E a outra, assim, uma leitura, assim, um comentário geral que eu notei na questão das referências, né, que você, eu acho que, na hora de citações, na verdade, você uniformizar, que horas você usa o nome do autor em maiúscula e hora em minúscula. Então, só para ser chato, mas tem que ser, vai ser um documento que fica registrado, uniformizar. Né? Eu não sei se você vai usar a BPN, perdão, a BNT, que eu assim, não precisa, eu acho que, como os físicos geralmente não usam, né? Mas que aquilo ali, né, na verdade, não é de Deus, mas se você usar, é uma possibilidade de uniformizar. Não estou dizendo que você use, porque eu não uso, só uso quando é necessário, obrigado. Mas é uma maneira de você uniformizar tudo. Então, pode dar uma consultada. Né? Mas a física geralmente não usa. Eu não sei como é o programa de vocês, se exige ou não, mas é uma possibilidade. Então, eu fiz alguns comentários gerais aqui que eu vou passar. E outro pequeno comentário que você usa, e na sua fala, você usa a palavra site, né? Mas eu acho que eu dei uma procurada, eu acho que ainda se usa sítio. O português está sempre mudando, né? Se adaptando a esses termos importados, né? Então, acho que ainda, formalmente, ainda se usa sítio em português, até onde eu pude ver. Então, acho que talvez uniformizar e colocar sítio, onde você bota site. Acho que como fala, tudo bem, mas eu acho que na parte escrita era bom uniformizar isso daí. Deixa eu passar aqui. Eu vou mandar, assim, as coisas pequenininhas, eu vou mandar o documento para você, não vou ficar falando aqui, eu vou mais as partes mais importantes. Né? Assim, uma coisa que eu achei que é mais importante, quando você vem lá na objetivo geral, desenvolver um mecanismo de divulgação científica. Assim, no meu ver, isso é objetivo específico, né? Porque o objetivo geral, até coloquei no texto, seria apresentar a ideia central, né? Então, tipo, divulgação de ciência, em particular, né, tecnologia para alunos de ensino médio, blá, blá, blá. Isso seria o objetivo geral. Quando você fala aqui, o que você vai fazer, você já está sendo mais específico. Então, eu diria que isso é objetivo específico, né? Desenvolver um mecanismo de divulgação científica, que é um site, né? Um sítio, e conter roteiros experimentais, para mim isso é específico. Né? E o que você chama de específico, né, para mim já está fazendo parte da metodologia, porque você já está dizendo quais são as etapas. Né? Então, de acordo com o objetivo geral apresentado, os objetivos específicos. Né? Por exemplo, em primeiro momento, foi feito um levantamento, experimentos, isso não seria objetivo, isso já são as etapas que você vai fazer para alcançar o objetivo. Então, eu chamaria de metodologia ou etapa. Podia juntar essa, como lá na frente você, depois da justificativa, você bota materiais e métodos, podia botar junto, porque isso também já faz parte do materiais e métodos. Então, em resumo, né, o objetivo geral seria divulgação da ciência, nanotecnologia, e o que você chamou de geral seria específico. E o específico seria já parte da metodologia. Posso só fazer um comentário aqui sobre isso? Claro. É porque no mestrado profissional eles têm que fazer um produto. Então, aquela ideia de um produto educacional. Sim. E aí o produto dele é o site, entendeu? Assim, mas ainda estaria no específico, eu acho. Né? O produto, isso ainda eu acho que estaria. Tem que ter o produto, mas eu acho que ainda seria específico para ter o trabalho mais específico. Que isso está dentro de um contexto, eu diria, geral. Né? Exatamente. Mas assim, eu chamaria de... Eu já não tem muita coisa, mas uma coisa que ficou na dúvida aqui é que dentro dos objetivos específicos, lá no finalzinho, na última, você fala que materiais e métodos utilizados no ensino de ciências quando os alunos de ensino fundamental
ou ensino médio, ou ensino médio. Aí não ficou claro para mim qual é o público que você quer. É o ensino fundamental e ensino médio, ou acho que se você botou ou, né? Então seria um ou outro, ou seria um e o outro. Não ficou claro para mim isso. Qual seria aí o público-alvo principal? Não, na verdade, o público é do ensino regular, né? Então ele abrange como mestrado, é um mestrado que é voltado para formação de professores na área de ciências, então ele pode tanto englobar agora, desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, né? Então seria toda essa Entendi. Então, assim, então acho que em vez de ou, você botaria e, né? Então, ou e e ou, né? Mas também, que está incluindo, né? Então, acho que é só esse detalhezinho. Então, no resto, assim, são pequenas coisinhas. Eu não vou ficar usando tempo para. Eu vou mandar para você. E acho que está muito legal, principalmente na parte que você bota aqui na tabela com experimentos que você quer colocar. Eu achei super interessante essa tabela 1 e as perspectivas. Então, eu diria, são esses pequenos detalhezinhos. Eu acho que vai acertar, mas eu acho que está de parabéns. E é isso aí. Eu encerro por aqui. Dou os parabéns para você e para as orientadoras. Obrigado. Obrigado, professor Tony. Obrigado. Obrigada, Tony. Eu anotei tudo aqui, acredito que o Felipe também. Eu concordo com você em diversos pontos que você colocou aqui. A gente tem que olhar com carinho, né? Fazer uma revisão desses pontos que você levantou, com certeza, né? Agradeço mais uma vez. Natasha, a palavra é sua, então. Bom, muito obrigada pelo convite para participar da banca. Obrigada, sobretudo, pelo convite para contribuir na sua dissertação, Felipe. E eu gostei muito do seu tema, eu gosto muito do seu tema, gostei muito do seu texto, da sua maneira de escrever, de forma geral. Eu também fiz algumas recomendações no texto, coisa pequena, e eu acho que isso eu te passo por e-mail depois, para você poder ter como contribuição para o documento final, você tomar como algumas correçõezinhas de formatação, outras de algumas sugestões. Você também não precisa aceitar todas as sugestões que eu fiz, eu deixei ele marcado como comentários. E eu gostaria de fazer alguns comentários, Felipe, sobre o desenvolvimento, sobre a sua proposta. Eu também tinha notado aqui a questão do cronograma, foi o que mais eu senti falta no texto. E mesmo que agora você não vá fazer um cronograma, eu acho que é muito importante você montar um cronograma, porque eu achei muita coisa que você propôs ali de experimento, é bastante experimento, dá para ser feito, mas se você não montar um cronograma para se planejar, eu acho que pode acabar no final você tendo muita coisa para fazer em um mês, digamos assim. No último mês você vê que faltaram algumas coisas. E principalmente porque eu fiz umas anotações e aí na sua apresentação eu fui anotando, então pode ser que eu fique indo e voltando, que aí ficou meio fora de ordem, você me desculpa. Principalmente eu acho legal você fazer a questão do cronograma, porque durante a sua apresentação, uma coisa que ainda não tinha me ocorrido lendo o seu texto, eu estou achando que na hora que você for montar os seus vídeos e o seu site, você vai encontrar um pequeno conflito, porque em alguns momentos você está falando de montar um site para divulgação científica, e ao mesmo tempo você fala de montar um material de apoio para professores, para acompanhamento dos professores. E você sabe, porque a gente tem trabalhado nessas duas frentes, nos nossos projetos de extensão, montando esses vídeos,
E é diferente você montar um vídeo para um professor de ensino fundamental ou ensino médio, trabalhar isso em sala de aula com os alunos, vai ser diferente de montar um vídeo de divulgação científica, por exemplo. Tá? Porque numa questão você vai ter que você vai acabar abordando vídeos montando, explicando, né, toda essa questão científica relacionada ao tema que você estiver trabalhando e relacionando com os sistemas contemporâneos, e na outra modalidade você vai estar voltado a montar os experimentos para os professores trabalhar isso em sala de aula, pelo que eu entendi ali durante a sua apresentação. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que na hora de montar um vídeo você vai ver que seriam duas metodologias diferentes, assim, dois públicos diferentes, né? Um público de forma geral, você falar de divulgação científica, e outro público você está montando, falando para professores que vão utilizar isso em sala de aula, por exemplo. Então, um vai ter que ser muito mais voltado para a parte didática, né, do que da parte de simplesmente divulgação científica. Então, se você montar o cronograma e você levar um maior tempo para trabalhar o primeiro tema, que você monte mais vídeos, então, que para cada tema você tem o de divulgação e o de ensino, você vai ver que talvez o seu cronograma possa ir se modificando durante assim, você veja que você vai demorar mais tempo do que você pensou que demoraria, e aí, nesse caso, você tem que começar a apertar um pouquinho o passo para chegar no final do seu produto, tá? E nas duas abordagens eu acho muito interessante. Então, assim, uma sugestão é, se você começar uma abordagem e ver que está difícil levar as duas, você escolhe uma direção e leva ela completa até o final da sua dissertação, ou como divulgação científica para o público em geral, ou como material voltado para professores de ensino fundamental e ensino médio, nesses temas ali que você vai abordar, tá? E mas assim, tudo vai depender de como você vai trabalhar esses temas que você listou ali na tabela no seu texto. Eu posso fazer um comentário que é de cunho bem pessoal, assim, relacionado a essa questão que a gente tem vivenciado atualmente de divulgação científica, que a gente precisa muito, e eu acho que a pandemia cresceu muito essa questão da divulgação científica, tá? Então, uma das coisas que eu ia te falar é tentar expandir, se você for falar para público geral, tentar expandir mais para Instagram, YouTube, Twitter, que tem muito mais visibilidade atualmente do que o site propriamente dito. É importante o seu produto, o site, mas se a gente não tiver alguma rede social para fazer com que as pessoas, para redirecionar, digamos assim, para a pessoa encontrar na rede social, a divulgação é super rápida, e aí as pessoas vão acessar o seu site sem ter que fazer uma busca no Google, por exemplo, no site de busca para encontrar o seu produto, mas o seu produto vai sendo compartilhado, né? Até porque vários dos sites que a gente conhece de nanotecnologia eu encontro no Instagram, tipo, a gente segue ali o site do professor Toma, e na sequência vem outro, e outro, e outro, e um vai puxando o outro, assim, vários sites que a gente não conhecia, né, que vêm sendo criados, principalmente durante essa pandemia, surgiram, assim, aumentou muito essa questão da divulgação científica, extremamente importante. Mas uma discussão que eu gostaria de ver no seu produto final, e aí foi como eu falei, assim, questão pessoal minha. O problema é que toda vez que eu escuto, eu acho que as pessoas confundem um pouco. Não foi o que você fez, tá deixando bem claro, mas seria um tema interessante de ser levantado numa revisão bibliográfica. Atualmente as pessoas falam muito de divulgação científica e fala que o cientista fala
fala em, assim, divulga em revistas científicas para o próprio cientista, mas isso é um outro tipo de divulgação, né? E as pessoas confundem achando que a gente tem que falar o tempo todo simples para todo mundo. Não, a gente faz a divulgação para os pares, digamos assim, para que a nossa pesquisa sirva de base para uma próxima pesquisa, e a gente tem que também trabalhar na divulgação do nosso produto para a sociedade. Mas não é todo produto que a gente faz, principalmente na pesquisa acadêmica, né, que pode ser aplicado na sociedade. Então, assim, eu também acho que, apesar de ser muito importante essa divulgação científica, eu acho que às vezes a cobrança é um pouquinho exagerada, assim, de que todo cientista tem que pegar tudo que faz, tudo que a gente faz ali de pesquisa no laboratório e tá o tempo todo abrindo, assim, para divulgação científica e nem sempre esse é o nosso produto, assim, anualmente, digamos, assim, falando de uma forma mais, de um modo geral. Mas como eu te falei, é só porque está relacionado ao tema, e às vezes eu acho que vem um pouquinho de injustiça também, de cobrança. E aí, Felipe, eu fiz aqui algumas anotações com relação... Só um minutinho. Na sua apresentação, eu senti falta de você colocar número de slide, para quando a gente fosse falar a respeito do que você apresentou, a gente, assim, de eu estar anotando aqui, no tal slide ali, eu faria um dado comentário, e acabei não anotando relacionado a qual parte exatamente estava. Então, só para a apresentação final da sua dissertação, mas coisinha boba, e uma última questão com relação... assim, uma ideia para quando você for apresentar os seus vídeos, eu gostei muito ali da tabela dos experimentos que você colocou, eu acredito que todos eles assim, é possível trabalhar nas duas vertentes, ou para divulgação científica, ou para a parte mais voltada ao ensino, para professores mesmo de ensino fundamental e médio. Do meu ponto de vista, eu acho essa parte de fazer voltado a professores, eu acho atualmente mais interessante do que você fazer propriamente a divulgação científica da nanotecnologia, que a gente vê que esse seria um site único. A gente não tem no Brasil esses sites voltados a professores para utilizar os seus vídeos e os conceitos de nanotecnologia dentro do que a BNCC coloca atualmente, que é temas contemporâneos, né, interdisciplinaridade, e isso você consegue trabalhar isso de uma forma muito legal. Então, assim, se você for seguir por esse caminho, tentar padronizar, fazer como se fosse fazer uma padronização mesmo, por exemplo, fazer ali uma lista de perguntas e respostas, quais conceitos você está utilizando, qual conceito da BNCC você está trabalhando, qual é a teoria que está relacionada, então qual ano de cada ensino você pode incluir, porque uma coisa que você discutiu ali no seu texto que eu achei muito interessante, deixa eu ver se eu consigo encontrar rapidinho aqui na dissertação, é que mesmo quando a gente encontra esse tipo de trabalho em sites, em materiais de divulgação científica, eu não lembro aqui que parte que você escreveu. Você lembra que você escreveu que tem um gap ali entre o que está sendo apresentado, tem uma desconexão ali entre o que está sendo apresentado e qual tema que tem que ser trabalhado no ensino médio fundamental. Então, eu acho que isso é o maior... você tem que prestar bastante atenção na hora de falar sobre esse tema, para o professor de ensino médio, deixar isso bem claro. Olha, quando você for trabalhar difração no ensino médio, em tal ano, de tal forma,
você pode usar esses experimentos como forma de trabalhar isso em sala de aula, entendeu? Então, sempre deixar muito bem relacionado o que você está propondo com qual etapa ali da proposta da BNCC poderia ser incluído, né? Então, é basicamente isso. Eu tenho aqui as outras anotações, mas aí é coisa pequena e, assim, tem muito comentáriozinho sobre o que você propôs, tem várias partes do seu texto que eu achei muito interessantes, então eu fiz algumas sugestões ali para você explorar bem isso na hora que você for trabalhar no seu site, tá? Como, por exemplo, foi essa questão que você discutiu da relação entre o que você propõe e como vai ser apresentado, ou se for se for voltado mais para a divulgação científica, também tentar fazer essa conexão entre os conceitos básicos e a ciência, a nanotecnologia e as nanociências, e a nanociência como um todo. Tá bom? É isso. Obrigado, Natasha. Notei tudo aqui. Obrigada, Natasha. Também, assim, achei bem interessante o que vocês dois colocaram, a questão do cronograma. Acho fundamental mesmo, porque, como você bem citou, o Felipe tem um longo caminho pela frente, né? Tem muita coisa, os vídeos, assim, não são muitos, né? Mas a gente sabe a dificuldade que tem que fazer, tem que editar, tem que mudar, tem que fazer de novo, aquela coisa assim. Então, realmente tem bastante trabalho. O cronograma vai ajudar a planejar essas etapas futuras, né? Com certeza isso vai ajudá-lo bastante, né? Esse ponto vocês dois levantaram. Também achei muito interessante essa ideia de fazer o link entre o experimento e o que você pode fazer no conteúdo de um dado ano do ensino fundamental ou do médio, alguma coisa assim. Isso, Felipe, talvez, não sei o que você acha disso, Natasha, quando eu fizer o roteiro, isso já pode ser indicado no roteiro. Esse experimento pode ser utilizado nos anos tais, para tratar os assuntos tais, por exemplo, né? Ou fazer um anexo no roteiro, alguma coisa assim, que pudesse dar essa informação, porque a gente até estava conversando há pouco tempo, né, Felipe, nesses últimos dias em que ele fez o trabalho dele. Seria muito importante ele focar nessa questão da divulgação científica e deixar com perspectiva futura, pós-trabalho, essa questão pedagógica, porque isso é outro trabalho, exatamente o que você falou. Isso é um outro trabalho, né? Tanto que ele botou agora no final, nas perspectivas futuras dele, ele dividiu em duas partes, né? Uma parte é focada no que ele precisa para terminar o trabalho, e a outra no que ele entende que o trabalho pode ter maior ainda, né? O que o trabalho pode evoluir. E uma evolução do trabalho seria isso, fazer a parte pedagógica desse material todo, né? Mas, nesse momento, focar na divulgação científica, que já é muito trabalho, né? Já é muito trabalho. Quer comentar, Felipe? Ou Natasha? Desculpa. Não, é exatamente isso que você falou. Como é muita coisa, realmente, trabalhar as duas linhas, é interessante pensar dessa forma, trabalhar esse conteúdo como divulgação científica e pode até deixar indicado ali no site, tipo a área do professor, igual quando a gente tem os livros didáticos. E aí esse link levaria para todos esses outros vídeos, então, e materiais relacionados, né, a essa parte pedagógica. É uma boa ideia. Eu acho isso dá para evoluir no trabalho dessa forma, né, Felipe? O que você acha? Com certeza. A gente só, por exemplo, a aplicação desse produto seria no início, né, quando eu escolhi o tema, seria algo que eu idealizava, de aplicação do próprio produto. Né? Por exemplo, aplicado em sala de aula por um professor e que ele tivesse questionário de hipótese. Mas devido à situação atual, né, que a gente não sabe quando a gente voltar à normalidade, quanto a essa aplicação e esses resultados, eu tenho um trabalho futuro, que ele possa ser justamente feito
Então, mas a ideia que você falou, Natasha, eu gostei muito da ideia de separar, né? A questão, por exemplo, uma região fosse, por exemplo, para o aluno, que tivesse uma linguagem mais acessível, e uma área voltada um pouco mais técnica para o professor, que ele poderia, né, por exemplo, dentro da área, não só de física, né, mas o professor de biologia, de física, de ciências, poderia utilizar. Aí pegando também o gancho que o professor Tony falou também, de tentar alinhar isso para uma área do ensino fundamental ou do ensino médio, isso poderia ser definido também dentro do site. E aí cada parte usa uma linguagem mais técnica conveniente. Acho que a ideia é muito boa. Mas realmente o problema da pandemia justamente estava nesse sentido de aplicação, que seria fenomenal poder aplicar isso como um produto e ter um resultado até mesmo quantitativo, estatístico, tudo isso aí, né? E vai vir à frente, com certeza. É isso aí. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Só o que eu gostaria de falar, né, que o Felipe faz a vida da gente muito fácil, sabe, Tony? Natasha sabe, né? O Felipe não dá trabalho. O trabalho do Felipe é super eficiente, você manda as coisas para o Felipe, ele responde imediatamente, ele manda as coisas, você não precisa falar duas vezes, entendeu? O Felipe não dá trabalho, né? Hoje eu divido o mundo em dois tipos de pessoas, os que respondem rápido e os que não respondem. Para mim... O Felipe está no time dos que respondem rápido. Oi? Alguém estava falando? Agradeci, obrigado. E trabalhar com o Felipe é muito bacana, porque ele tem ideias, ele tem iniciativa, entendeu? Ele faz o trabalho, tem uma forma de desenvolver, de escrever, de trabalhar que é muito boa, muito eficiente, e a gente tem, assim, muito respeito, né? Um relacionamento muito respeitoso, então é muito bom trabalhar com o Felipe. Né? E sei, assim, ele tem um trabalho grande pela frente, né? Mas com a sugestão de vocês, com tudo que vocês colocaram aqui, que só vem a engrandecer o trabalho dele, eu tenho certeza que em pouco tempo ele vai apresentar para a banca, né, para a banca final. Até eu já posso fazer um pré-convite aqui, né, Felipe? Ter os dois como membros da sua banca no final, né? E assim, até legal para poder ver a evolução do trabalho, como é que foi daqui a alguns meses, porque não é um ano, né, daqui a 2 meses, né? Para a gente poder já tratar sobre esse assunto de novo em pouco tempo, né? Mas a gente ainda que conhece o Felipe do campus, a gente sabe que, apesar de ser muita coisa para pouco tempo, se tem alguém que vai dar conta é o Felipe, né? Exatamente. Isso a gente, momento nenhum, tem dúvidas. Então... Pode ter mais ou menos trabalho, né? Obrigado. Mas não tem dúvida que vai dar conta. E então é isso, né? Eu agradeço mais uma vez a todos. A banca vai deliberar sobre o resultado do trabalho do Felipe, tem uma avaliaçãozinha que a gente faz, né? Essa, assim, como se a gente estivesse presencial, a gente ia pedir para todo mundo sair da sala presencial, né? Aqui a gente pede para todo mundo sair da sala virtual e voltem daqui a uns 5 minutinhos, 10 minutos, 5, 10 minutos, o que vocês acham? Uns 5 minutinhos, entre 5 e 10 minutos, eu peço que todos voltem, Felipe também precisa sair, tá, Felipe? E aí a gente delibera, volta daqui a pouquinho, e aí a gente dá o resultado da sua avaliação, do seu exame de qualificação. Tá legal? Então, até daqui a pouco, pessoal. Eu já agradeço, já quem não puder continuar, já agradeço. Já. Tá bom, até daqui a pouco. Agradeço também a presença de todos.